Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e também com todos da sua casa. Muita luz para você, muita luz, muito do Senhor Jesus para você. Jesus Cristo, ele disse: eu sou a luz deste mundo, e quem crê em mim, de maneira alguma estará em trevas. Então, muita luz para você, muita luz, né? A luz desse mundo. Jesus Cristo, ele é a luz desse mundo. Então, muita luz para você, muito do Senhor, muito de Deus, muito do Senhor Jesus para a tua vida e também para todos da sua casa. Você que está assistindo pelo canal Denison Souza, já se inscreva no canal caso não seja inscrito, ative o sininho para receber notificações de quando eu postar vídeos aqui pelo canal. Deixa seu like, deixa o seu joinha, é muito importante que você curta esse vídeo para que a plataforma possa recomendar esse vídeo para que outras pessoas possam assisti-lo, tá bom? Porque a plataforma considera como relevante quando você curte qualquer vídeo. Então curta esse vídeo, deixa aí nos comentários aí o seu pedido de oração, tá bom? No caso, deixa o seu nome e os nomes dos seus familiares. Não precisa entrar em detalhes a respeito da tua vida não, tá bom? Deus, ele sabe dos teus problemas, ele conhece os teus problemas. Eu só peço que você deixe os nomes, tá bom? E aí eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui o teu nome juntamente com os outros nomes. E vou estar apresentando a Deus manhã, tarde, noite, pelas madrugadas, para que Deus abençoe poderosamente a sua vida, tá bom? Para que Deus venha em resposta para a área que você precisa, né, urgente de resposta. Então é isso. Você que está assistindo pelo Facebook, se você não me acompanha, tem a opção também de me seguir. Ative o sininho para você receber notificações de quando eu entrar ao vivo aqui pelo Facebook, tá bom? Deixa aí sua curtida, tá bom? Pode curtir bastante, deixa aí o seu joinha, seu coraçãozinho. É importante você fazer isso, tá bom? Para que a plataforma do Facebook possa recomendar também esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Deixa aí nos comentários aí o seu nome e o nome dos seus familiares, para que nós possamos estar aqui, ó, colocando os nomes aqui, tá bom? Vou estar a semana inteira orando, intercedendo, manhã, tarde, noite, pelas madrugadas, tá bom? Quero pedir a você que já compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos. Compartilhe aí no mínimo com 12 pessoas e receba do Senhor Jesus o galardão, a recompensa de profeta. Glória a Deus. Eu quero nesse momento pedir a você, prepare uma garrafa com água, prepara também um azeite, tá bom? Prepara a garrafa com água, prepara o azeite. Tem testemunho para contar, tá? Tem testemunho lá pelo WhatsApp, tá bom? Quero pedir a você, pega aí peças de roupa, tá bom? Glória a Deus, um sábado abençoado, amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos que estão assistindo, que estão acompanhando. Então, eu quero nesse momento já estar unida a minha fé juntamente com a sua. E aí, tá em santo jejum? Acordou em jejum? E aí, tá no propósito ou não tá? Jesus Cristo, ele disse que há castas de demônios. Existem problemas. Tem gente que não acredita. Vai fazer o que? Paciência. Paciência. Tem gente que não acredita. Acha que só a oração muda. Oração não muda a vida. Oração não muda a vida de ninguém. O que muda é a obediência à palavra. Se você obedece a Deus em tudo, porque Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Se a pessoa ela anda na presença de Deus, ou seja, se a pessoa ela obedece a Deus em tudo, aí sim ela vai obter vitória. Agora falar que só falar com Deus, quer dizer que só falar com Deus resolve? Só falar com Deus não resolve não. O que é oração? Orar é falar com Deus, é conversar com Deus, mas é Deus também conversar com você. Porque a oração, ela é uma via de mão dupla. Você fala com Deus e Deus fala com você. E Deus, quando ele fala com você para te dar uma direção, para te dar uma ordem. Você vai ver aqui na palavra, tá bom?
já está aqui já a palavra já aberta. Livro de Josué. Livro de Josué. Deixa já aberto aí, ó. Livro de Josué. Tá bom? Josué, capítulo 3. Tá bom? Josué, capítulo 3. Já deixa aí aberto aí. Josué. Aliás, deixa em Josué capítulo 5. A gente vai ler o 3 também, mas deixa no 5 aberto. Deixa aberto no 5. Josué, capítulo de número 5. Tá bom? Então, oração apenas não muda a vida de ninguém. Você já percebeu que muitos pregadores não falam sobre o jejum? Tem pregadores que falam, tem pregadores que são usados por Deus para instruir, para ensinar o povo a respeito do jejum, a respeito de batalha espiritual. E quem dera, né? Quem dera se todo pastor, homem de Deus, mulher de Deus fosse assim, né? Porque Jesus Cristo, ele foi assim. Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele ensinou o povo a respeito de oração, a respeito de jejum. Por exemplo, se você ler Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, são 3 capítulos onde Jesus Cristo ele ensina a respeito de como ser bem-sucedido, espiritualmente, familiarmente, emocionalmente, enfim. No Sermão da Montanha, Jesus Cristo ele ensina o povo a respeito de oração, a respeito de jejum, a respeito de perdão, né? Por isso que, por exemplo, quando eu vou ministrar a palavra, você pode ver que o meu estilo de pregação é um estilo de pregação de ensino. Jesus Cristo ele ensinou. Se eu sou discípulo, eu não vou ensinar? Se o meu mestre, porque um dos títulos de Jesus é esse, né? Mestre. Jesus ele foi mestre, foi e é, né? Jesus foi e é mestre, ele é o mestre dos mestres. Então ele fala, né? Se eu sendo mestre vos dei o exemplo, então assim, quando eu vou ministrar a palavra, eu ministro a palavra me baseando em quem? Em Jesus, porque Jesus ensinava. O estilo de pregação de Jesus era um tipo de pregação com ensino. E a palavra fala que o povo perece por falta de quê? De conhecimento, de ensinamento. Tem aqueles que até já aprenderam, mas não praticam. Aí não dá, né? Não dá. Se a pessoa ela tem uma fé da qual não leva ela a praticar, então essa fé é o quê? Uma fé morta. Não basta apenas ter conhecimento, mas tem que ter prática. Fé sem obras é morta. E é o que nós ensinamos aqui pelo ministério. Nós ensinamos praticar, né? Chegar, receba isso, receba aquilo outro, tá, beleza. Deus falou comigo que eu vou receber isso e receber aquilo outro. Mas existe a condicional para eu receber isso ou aquilo outro. Está escrito lá em Deuteronômio capítulo 28. Se ouvides, pois, a voz do Senhor teu Deus, se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus e guardardes todos os seus mandamentos, então todas estas bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Então existe uma condicional. Não é só chegar para a pessoa e falar assim, receba isso, receba aquilo outro. E a pessoa que está recebendo a palavra profética, ela não vai ter que fazer nada para receber aquilo que Deus liberou sobre a vida dela. Existe uma condicional. Uma condicional. Deus não dá nada de mão beijada, não. Apesar que a palavra fala, né? A palavra fala que tudo é pela graça, tudo é pelo favor imerecido de Deus. Porém, a mesma palavra que fala que tudo é pela graça também fala que é necessário a gente fazer a nossa parte, é necessário a gente ter atitudes de fé. Porque se nós não tivermos atitudes de fé, se nós não agimos pela fé, a coisa não acontece. O próprio Jesus Cristo ele disse, e o teu Pai que te vê, então Deus está te observando, Deus ele nos observa. Deus ele fala conosco,
Ele nos dá a direção, Ele nos dá a ordem, depois de nos dar a direção, depois de nos dar a ordem, Ele fica só observando para ver se realmente a gente vai obedecer ou não. Você está compreendendo? Então, eu quero nesse momento, como eu já disse, prepara aí a garrafa com água, prepara o azeite, prepara peças de roupa, prepara foto, chave de casa, chave do carro, chave da moto, deixa tudo aí separado, tá bom? Para que nós possamos estar consagrando a Deus. Vamos nos unir pela fé? Vamos determinar? Então vamos determinar nessa hora. É momento de oração. Glória a Deus, vamos falar com Deus nessa hora. Permaneça no vídeo. Vamos para cima que a ordem é para determinar. Determinando tu algum negócio. Ser-te-á firme. E a luz brilhará em seus caminhos. Então vamos determinar, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse exato momento, nesse instante, nós unimos a nossa fé, nos unimos pela fé, para invocarmos ao Senhor. Nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Está escrito na sua palavra, está escrito na palavra do Senhor, que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença com intrepidez, com ousadia, imbuídos de fé, porque é fé. É fé. Sem fé é impossível te agradar. Sem fé é impossível obter do Senhor resposta para o milagre, para a bênção, para a vitória, para aquilo que essa pessoa precisa. Ah, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, vem agora, meu Deus, vem agora com o Teu poder, vem agora com a Tua virtude, vem agora e age, meu Pai, em favor da vida dessa mulher, em favor da vida desse homem, em favor da vida da sua casa. Tu és o Deus da Bíblia, Tu és o Deus que operou no passado, que operou com sinais, com prodígios, com maravilhas. Tu és o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Sim, meu Pai, Tu és aquele que através do Teu Filho Jesus Cristo, Ele disse, estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, expulsarão o mal, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então, meu Pai, na qualidade de profeta, como homem de Deus, como ministro do Evangelho, eu quero profetizar, eu quero determinar para a glória do Teu nome e unicamente para a glória do Teu nome, que essa situação, meu Pai, pela qual essa mulher está vivendo, que este homem está vivendo, o Senhor faz com que essa situação deixe de existir. Sim, essa situação, meu Pai, de sofrimento, de dor, essa pessoa, meu Pai, que está com uma enfermidade, que está com uma doença, meu Pai, que os médicos disseram que não tem cura, essa pessoa, meu Pai, que tem gastado sim as suas economias com medicamentos, com tratamento, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor venha ter misericórdia dessa mulher, que o Senhor venha ter misericórdia desse homem, que o Senhor faça, meu Pai, o Teu nome ser glorificado, meu Pai, através da cura, através do milagre. Sim, meu Deus, que o vírus, que a bactéria, que o micróbio, sim, meu Pai, que todo mal no corpo físico dessa pessoa, no corpo físico do seu familiar, sim, meu Deus, visita agora lá no hospital, visita lá no leito, meu Pai, faz o Teu nome ser glorificado nesta hora, sim, meu Deus, que no lugar da enfermidade que haja perfeita saúde, em nome de Jesus, para que Teu nome seja glorificado, meu Pai, para que Teu nome seja exaltado. Faz essa pessoa ser Tua testemunha. Faz essa pessoa, meu Pai, bendizer e glorificar o Teu santo nome através do seu testemunho de fé, de milagre, de vitória. Meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, vai livrando essa pessoa da depressão, da angústia, da ansiedade, do medo, do desejo de suicídio, da vontade de morrer. Sim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, sim, essa tristeza na alma, essa tristeza profunda que essa pessoa ela tem sentido. Meu Deus, livre essa pessoa agora. Sim, meu Pai, Tu és aquele que dá força ao cansado, o Senhor é aquele que coloca de pé o que está prostrado, ao que está caído. Ah, meu Deus, o Senhor é aquele que guarda como a menina dos Teus olhos, aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que são do Teu povo.
novo. Então, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, dá escape, dá livramento, livre essa pessoa da sepultura, livre essa pessoa da morte. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te peço nessa hora, meu Pai, vai fechando a sepultura, vai cortando o laço de morte, vai repreendendo, meu Deus, o espírito de inveja, o espírito de olho grande. Sim, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, vai fazendo com que, meu Pai, haja resposta contra essa oração, contra esse clamor, que ao término dessa oração, que ao término desse clamor, meu Pai, que essa pessoa já tenha da parte do Senhor resposta. Envia a resposta nessa hora, meu Pai. Faz o teu nome ser glorificado, faz o teu nome ser exaltado, glorifica a ti mesmo, ao teu Filho Jesus Cristo nessa hora. Sim, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, ajuda essa pessoa, meu Pai. Meu Pai, ajuda essa pessoa, meu Deus, que está com o casamento destruído, que está com o lar destruído, essa pessoa, meu Pai, que vive num ambiente de briga, de discórdia, de desentendimento, de separação. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, faz cessar as brigas, faz cessar, meu Pai, a contenda, a discórdia. Sim, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, vai agindo nesse momento, entrando no lar dessa mulher, entrando no lar desse homem, aonde tiver um espírito mau, aonde tiver um espírito maligno, aonde tiver um espírito das trevas, vai arrancando agora, arranca, meu Deus, envia os teus anjos com espadas desembanhadas, com espadas de fogo, e que os teus anjos pelejem e guerreiem nessa hora, aonde tiver um espírito mau, um espírito maligno, seja no quarto, na sala, na cozinha, no banheiro, em qualquer cômodo, sai daí, Satanás! Sai daí, espírito perturbador. É você mesmo que não deixa essa mulher dormir à noite, que não deixa esse homem ter paz, que não deixa essa pessoa assim ter um sono tranquilo. É você mesmo, Satanás, que age sim quando essa pessoa está dormindo, fazendo com que ela tenha pesadelos, sonhos estranhos, que faz com que essa pessoa venha a ter medo de sair de casa, essa pessoa tem medo de tudo, tem medo até da própria sombra. Sai daí, espírito do medo, espírito de tormento, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Vai visitando nesse momento, visita nesse momento, meu Deus, os familiares dessa pessoa. Salva agora com mão poderosa. Está escrito na tua palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então salva nessa hora, meu Pai. Salva nesse instante, meu Deus, e faz o teu nome ser glorificado, salvando a família dessa mulher, salvando a família deste homem. Te peço nesse momento, meu Pai, pela vida profissional e financeira. Quantos são aqueles que estão com a vida amarrada? Quantos são aqueles que estão recebendo um salário como se fosse um saquetel furado? Quantos são aqueles, meu Pai, que estão vivendo de aparência? Pessoas, meu Pai, que na rede social elas aparentam que estão bem financeiramente, estão bem materialmente, mas elas não têm nada na despensa, elas não têm nada, meu Pai, sim, elas não têm nada na sua geladeira. Há um espírito de miséria, há um espírito, sim, meu Pai, um espírito de miséria, um espírito, meu Deus, que está trancando o caminho dele, o caminho dela, impedindo essa pessoa de ser próspera, de ser bem-sucedida. Sim, uma coisa é a pessoa passar por uma situação de escassez, outra coisa é a pessoa ela viver pedindo emprestado, viver sim pegando empréstimo. Sim, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, o Senhor que é o dono do ouro, o Senhor que é o dono da prata, muda a sorte de vida profissional e financeira desta pessoa e glorifica o teu nome nessa hora. Abre a porta que precisa ser aberta, meu Pai. Aquele que está desempregado, o Senhor abre a porta nesse momento, abre a porta nesse instante, meu Pai, que a porta se escancare, que essa pessoa receba, meu Pai, uma ligação, receba um e-mail, uma mensagem, chamando ela, meu Pai, para o seu novo emprego, para o seu novo trabalho. Meu Deus, abençoa aquele que trabalha por conta própria, aquele que é empreendedor, aquele que tem o seu próprio negócio. Abençoa o trabalho das suas mãos e glorifica o teu nome na vida profissional e financeira desta pessoa, em nome de Jesus. Te peço nesse momento, meu Pai, que o Senhor venha abençoar de maneira poderosa a vida espiritual dessa pessoa. Essa pessoa, meu Pai, que tem estado desanimada, essa pessoa que tem estado fria ou morna. Está escrito na tua palavra: ou é frio ou é crente, ou quente. Se fores frio, irei te vomitar, diz o Senhor. Então, meu Deus, ajuda essa pessoa a se fortalecer, ajuda essa pessoa a estar firme na tua presença, ajuda essa pessoa, meu Pai, a viver a tua palavra, ajuda essa pessoa, meu Deus, a viver um novo tempo, que ela venha, meu Pai, receber revestimento de poder,
para a sua vida espiritual. Aquele que está afastado, aquele que está longe dos teus caminhos, traz de volta. Convence, meu Pai, convence o afastado, o desviado e aquele que ainda não entregou a vida ao Senhor. Convence do pecado, da justiça e do juízo. E salva essa pessoa, meu Pai, com mão poderosa. Assim, meu Deus, eu peço pela vida espiritual dessa pessoa, como também pela vida espiritual de todos que solicitaram oração, de todos que pediram oração pelo Message, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, em todas as plataformas, meu Pai, de rede social, onde houver um pedido de oração, um pedido de socorro, que nesse instante o Senhor atenda, que haja testemunhos que venham bem dizer e glorificar o teu santo nome. Peço, meu Deus, nesse momento, pela nação brasileira, toma nas tuas mãos a nação brasileira, toma os governantes e abençoe o nosso país. Visita, meu Deus, os hospitais, os manicômios, sim, os presídios. Visita, meu Deus, nesse momento os asilos, as pessoas que moram nas ruas. Que o teu Espírito vá de encontro a essas pessoas, meu Pai. Que o Senhor venha usar vidas para ir até estas pessoas. E que teu nome venha ser glorificado, meu Pai, fazendo com que haja salvação nesses lugares que eu citei, casas de prostituição, bocas de fumo, que haja salvação para a glória do teu santo nome. Agora eu te peço, meu Deus, por todos os semeadores do Deus vivo, a todos aqueles que têm abençoado e contribuído com esse ministério, que o Senhor venha abençoar a vida de todos, fazendo com que todos venham receber da tua parte a recompensa e o galardão de profeta. Então assim, meu Deus, eu oro pela vida de todos os que estão assistindo, como também aqueles que não assistiram. Que haja, meu Deus, a tua prosperidade, que haja a tua bênção sobre todas as áreas. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ligado na terra, ligado nos céus, para a glória de Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Pois bem, vamos pegar aqui da água. Meu Pai, coloca virtude, unção e poder sobre a nossa água, sobre a água dessa mulher, sobre a água desse homem. Nesse momento, meu Pai, essa água vem se tornar um santo remédio. E quando essa pessoa beber da mesma, que haja saúde no seu corpo, que vírus, bactérias e micróbios, que todo mal, que toda enfermidade seja aniquilada e destruída, para a glória do teu nome. E pela fé, então somente pela fé, nós consagramos a nossa água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos nesse momento beber da água. Vamos dar 3 goles, tá bom? Primeiramente, em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Glória a Deus. Respira bem fundo, vamos lá? Mais uma vez, respira bem fundo. Terceira e última, enche bem o pulmão, vamos lá? Glória a Deus. É isso aí, vamos apresentar o azeite. Meu Deus, coloca a virtude, unção e poder sobre o nosso azeite. Que o azeite dessa pessoa venha ter a tua unção, meu Pai. Que venha ter unção sobre o azeite dessa pessoa. Que quando ela fazer uso do azeite, do óleo, que o teu poder se manifeste. Que haja sinais, prodígios e maravilhas. Que haja cura, que haja libertação. Que haja o manifestar da tua presença, do teu poder. Assim, meu Deus, eu peço ao Senhor, abençoa, meu Pai, o azeite, o óleo dessa pessoa. Assim nós consagramos pela fé, e tão somente pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome de Jesus. Glória a Deus.
vamos fazer aquele ato profético com azeite, com óleo. Pega assim a ponta, ó. Pega a ponta do dedo da mão direita. Glória a Deus. Coloca na ponta do dedo o óleo. Tem que ser mão direita, tá bom? Vamos lá? Vamos apresentar a Deus. Meu Deus, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, coloca unção e poder sobre a nossa mão direita. Que quando, meu Deus, colocarmos sobre o alto da nossa cabeça a nossa mão direita, que não seja a nossa mão sobre a nossa cabeça, mas que seja a mão do Senhor para curar, para libertar, para dar vida e vida de verdade, e vida com verdade, e vida de verdade, e vida com abundância. Então assim, meu Deus, nós consagramos pela fé, e tão somente pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos lá? Coloca aqui, ó, na testa e faça a seguinte declaração. Se eu expulso os demônios, os espíritos maus, os espíritos malignos sobre a minha vida, sobre o meu corpo, sobre a minha alma, sobre o meu espírito, sobre o meu ser, sobre todos da minha casa. Se eu expulso o mal da minha vida e também dos da minha casa, então é chegado a mim e também aos da minha casa o reino de Deus, o reino de paz, de alegria e de justiça. Agora coloca a mão sobre o alto da cabeça e faça a seguinte declaração: que todos os demônios, que todos os espíritos maus, que todos os espíritos malignos, que todo mal na minha vida, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, no meu ser, dos da minha casa, que todo mal, em nome do Senhor Jesus, joga a mão para o alto e diga: sai! Vá para o abismo, para as trevas exteriores, em nome do Senhor Jesus. Nunca mais volte, nunca mais, nunca mais. Agora estenda a tua mão, aliás, mais uma vez, coloca a mão sobre a cabeça e faça a seguinte declaração. Mais uma vez, faça a seguinte declaração, declare o que eu vou falar agora. Repita as palavras que eu vou dizer. Que haja luz sobre o meu corpo, sobre a minha alma, sobre o meu espírito e sobre todo o meu ser e sobre todos da minha casa, em nome do Senhor Jesus. Estenda a tua mão em direção à minha mão e faça a seguinte declaração. Eu falo e você repete, vai. E que o anjo do Senhor vá diante de mim e destrua todos os meus inimigos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, ligado na terra, ligado nos céus, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, peças de roupa, meu Deus, coloca a virtude, unção e poder sobre as peças de roupa dessa mulher, sobre a fronha, sobre tudo que ela está apresentando, meu Pai. Chave de casa, chave do carro, chave da moto, currículos, carteira de trabalho, que o poder do Senhor se manifeste sobre os elementos, sobre tudo que essa pessoa está apresentando. Que haja testemunhos que venham bem dizer e glorificar o teu santo nome. Então, somente pela fé, nós apresentamos tudo que essa pessoa, meu Pai, está apresentando ao Senhor. Seja tudo consagrado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, para a glória do Senhor Jesus, do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pois bem, vamos para a palavra nesse momento? Já se sente aí curado, curada?
Você que tem algum testemunho para contar, deixa aí nos comentários, tá bom? Não deixe de contar o seu testemunho. É importante você contar o seu testemunho para que a fé de outras pessoas sejam edificadas. E é claro, né? Que é o mais importante, para que o nome do Senhor seja glorificado. Testemunho é para isso. Testemunho é, primeiramente, para glorificar o nome do Senhor. Uma vez que você conta o teu testemunho, você está dizendo para Deus, eu quero receber mais do Senhor. Porque quando você conta o teu testemunho, você glorifica a Deus. E quando você glorifica a Deus através do teu testemunho, Ele acrescenta mais e mais dele na sua vida. Ele derrama mais das suas bênçãos sobre a sua vida. Porque você recebeu a bênção e não se calou. Você foi o quê? Foi testemunha. Jesus Cristo, ele disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, através do testemunho, você confessa Jesus Cristo. Você confessa a Deus, você confessa Jesus Cristo. Diante de quem? Diante dos homens. Então, conte o seu testemunho, não se cale. Você que tem algum testemunho, nós estamos aí todos os dias aqui orando pela rede social, orando pelo Facebook, pelo YouTube, enfim. Se você tem algum testemunho, se você tem algum milagre, alguma bênção, alguma vitória para contar, não deixe de contar. Dê o seu testemunho, tá bom? Às vezes eu esqueço de perguntar às pessoas se tem algum testemunho. Mas aí, às vezes, quando eu esqueço, não demora muito, vem alguém e fala, pastor, eu tenho um testemunho para contar. Aliás, lá pelo WhatsApp tem um testemunho novo. Ontem eu mandei um áudio e a amiga, eu esqueci o nome dela agora, e ela falou que após o áudio, após a intercessão, a mão da sua mãe estava inchada, e depois da intercessão profética, a mão dela desinchou. A mão dela estava muito inchada, e a mão dela desinchou. Me fez lembrar daquela passagem bíblica que fala do homem da mão mirrada. É pena que eu não pude pegar o testemunho, não peguei o áudio. Mas na próxima live eu vou pegar o áudio e vou colocar aqui para você ouvir o testemunho, tá bom? Ou se não, depois desse vídeo aqui, depois dessa live aqui, eu vou postar aqui pelo canal aqui, tá bom? O testemunho, vou preparar o vídeo e vou postar o testemunho dessa irmã, que a mãe estava com a mão inchada e depois que ela recebeu a intercessão, parece que foi algo de imediato. Depois que ela recebeu a intercessão profética lá pelo WhatsApp, a mão dela desinchou. Então Deus é Deus de milagres. É como eu sempre falo, se Deus fez o sol, criou a lua, criou as estrelas, o que é para Ele? O que é para Deus? O que é para Deus, por exemplo, curar a pessoa do câncer, da AIDS? Enfim, para Ele é fichinha. Para quem criou o sol, você já viu a grandeza do sol? Você já viu a grandeza da terra? Você já viu as estrelas? Você já viu que coisa bela, que coisa maravilhosa são as estrelas? O sol, a lua, a terra. Então, se Deus ele fez todas estas coisas e nos fez também, Deus ele é o fabricante do ser humano. Então, se Ele nos fabricou, Ele tem como nos consertar, Ele tem como curar, Ele tem como libertar. Então, depois eu vou contar o testemunho, tá bom? Estou contando aqui o testemunho aqui, mas depois eu coloco o áudio, que ela me mandou o áudio com o testemunho, contando que a mão da mãe, desinchou após ter recebido o áudio de intercessão profética. Isso em louvor a quem? A Denison Souza? Não. Isso em louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Deus vivo. Jesus Cristo está vivo e Ele opera. Ele opera sinais, prodígios e maravilhas. Vamos para a palavra nesse momento? Eu quero ministrar a palavra nesse instante. Quero pedir a você que abra no livro de Josué. Vamos lá, Josué? Josué capítulo 5. Capítulo 5. Josué capítulo 5. Vamos ler aqui o versículo de número 3. Josué capítulo 5, versículo 13. Josué 5, versículo 13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. Então, levanta os seus olhos e ore, tá? Mas não ore com a vista física, não. Ore pela fé. Nós andamos por fé, não por vista. Não por vista carnal, não por vista física.
E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem. Então veja, Josué ele olhou, né? Ele levantou os olhos, diz aqui o texto, levantou os seus olhos e olhou. Levantou os seus olhos e olhou. E aí o que ele viu diante? Quem estava ali diante dele? Nós vamos descobrir aqui quem estava diante dele. E eis que tinha na mão uma espada, ou seja, um homem que estava diante de Josué. Apareceu um homem diante dele. Vou ler aqui novamente o versículo. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó. Josué ele estava perto de Jericó. Jericó era a próxima cidade que eles deveriam conquistar. Deus falou para Josué, eu quero que vocês tomem a terra por inteiro. Eu quero que vocês dominem Canaã. Vocês vão dominar Canaã, vocês vão tomar a terra. Vocês vão tomar a terra por completo. Eu quero que vocês tomem tudo. Porque eu já tenho entregado na mão de vocês a terra de Canaã. Eu fiz a promessa e eu vou cumprir a promessa. Mas vocês precisam fazer também a parte de vocês. Então você vê, né? A condicional, né? Existe a condicional. Sempre vai existir a condicional para Deus fazer. Para Deus fazer, eu tenho que fazer a minha parte. Para Deus fazer, você tem que fazer a tua parte. Para Deus fazer, nós temos que fazer a nossa parte. Então, está dizendo aqui a palavra. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos, e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. O anjo, esse homem que aparece para Josué é um anjo. É o anjo do Senhor. O anjo chega para Josué e fala para ele, né? Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Interessante que diz a palavra que Josué chegou, se prostrou diante do anjo do Senhor, colocou o seu rosto em terra, adorou o anjo do Senhor. Lembrando que anjo não recebe adoração, tá bom? Anjo não recebe adoração. Esse anjo aqui não é um anjo qualquer. Esse anjo é o próprio Deus. A Bíblia chama isso de teofania. É quando Deus ele se manifesta, quando Deus ele se materializa. A teologia chama isso de teofania, a manifestação visível de Deus. Então Deus ele apareceu para Josué através do seu anjo. E esse anjo do Senhor, segundo os teólogos estudiosos da palavra, esse anjo ele é o próprio Senhor Jesus, o próprio Cristo, antes de encarnar. É o próprio Senhor Jesus antes de ter sido gerado no ventre de Maria. Então ele aparece para Josué. É interessante que o nome Josué tem o mesmo significado do nome Jesus. Josué é o nome do Salvador em português, porque em grego é Jesus. E em hebraico é Yeshua. Então nós temos aí, em hebraico, Yeshua. No grego, Jesus. E em português, Josué. E esses três nomes têm um único significado, têm o mesmo significado. Qual o significado? Deus é a minha salvação.
Deus é a minha salvação. O Senhor salva. Deus salva. Esse é o significado do nome no hebraico, Yeshua, em grego, Jesus, e em português, Josué. Então, Josué, o nome Josué é o nome do Salvador em português. Do Salvador, do Cristo em português. E aí Jesus, pré-encarnado, ou seja, antes de vir em carne, antes de ter sido gerado no ventre de Maria, Jesus ele aparece ali para quem? Aparece para Josué. E aí ele fala, né? O anjo do Senhor ele fala: não, não, porque Josué pergunta, né? Tu és um dos nossos ou tu és um dos nossos inimigos? Ou dos nossos inimigos? E aí o anjo diz: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. A palavra príncipe quer dizer principal, o principal do exército do Senhor. E esse exército, né, a gente sabe, né? Esse exército é o exército dos anjos. A palavra fala sobre miríades e miríades de anjos. O próprio Jesus Cristo, quando estava no Getsemane, que Judas foi até lá com os soldados do templo para prender Jesus, no momento que foram para prender Jesus, Pedro foi com a espada. Pedro puxou a espada e Pedro foi para cortar a orelha do soldado e, de fato, cortou a orelha do soldado mau, soldado do templo. E nos diz a palavra que Jesus ele chegou para Pedro e falou: Pedro, guarda essa espada, porque quem vive pela espada morrerá. Não sabes tu que eu poderia orar ao Pai e Ele me enviaria nesse exato momento mais de 12 legiões de anjos? 12 legiões de anjos equivale a 72 mil anjos, ou mais do que 72 mil anjos, cerca de um pouco mais de 72 mil anjos. Por isso que Jesus Cristo ele quis dizer para Pedro: guarda essa espada, Pedro, porque quem vive pela espada morrerá. Não sabes tu que eu poderia orar ao Pai nesse exato momento e Ele me enviaria 12 legiões, mais de 12 legiões de anjos? Ou seja, não sabes tu que eu poderia orar ao Pai e Ele me enviaria mais do que 72 mil anjos? Então, quando fala aqui, ó, o anjo do Senhor dizendo: mas venho agora como príncipe, ou seja, como principal do exército do Senhor, como principal dos anjos, do exército dos anjos. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então ele se prostrou com o rosto em terra diante do anjo do Senhor, diante de Jesus Cristo pré-encarnado, do Deus encarnado. Hoje nós falamos Deus encarnado, mas ali ele nem tinha encarnado ainda. Ele nem tinha vindo em carne ainda. Ele ainda haveria de vir em carne, se manifestar em carne. E aí Josué ele se prostra diante do anjo do Senhor, que é Jesus Cristo pré-encarnado, e ele faz essa declaração ao colocar o seu rosto em terra diante do anjo do Senhor. Que diz meu Senhor ao seu servo? Ao seu servo. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez assim. E fez assim. Ou seja, ele fez da maneira que o anjo lhe ordenou. Da maneira que o anjo lhe ordenou. A pessoa ela precisa ser serva. Quando a pessoa ela é serva de Deus, lembrando que o servo ele não tem vontade própria. Lembrando que o servo ele não faz a sua própria vontade, mas faz a vontade do seu Senhor. E somente a vontade do seu Senhor. É bem verdade que a pessoa ela até reluta.
A Bíblia fala que há uma luta constante entre o espírito e a carne. A carne contende com o espírito com a carne, e por isso o jejum, né? E aí eu já entro no assunto do jejum. Aí eu já trago essa palavra para o lado do jejum, para a questão do jejum. No jejum, a pessoa ela consegue fazer com que o espírito prevaleça sobre a carne. É no jejum que a pessoa ela consegue dominar a carne, ter domínio sobre a carne. Porque através do jejum, a carne ela é mortificada. Ela perde o seu poder de influência sobre a pessoa. E aí a pessoa passa a ser influenciada pelo Espírito. Paulo ele disse, não cumprireis a concupiscência da carne, mas andai no Espírito. E é no jejum que você consegue essa proeza. Você consegue andar no Espírito. Deus vai falar bastante ainda conosco através dessa palavra. Mas antes de dar continuidade à leitura dessa palavra, antes de continuar com a ministração da palavra, eu quero orar para que Deus venha nos trazer revelação, para que o Senhor venha preparar o teu coração, para que o Senhor venha abrir o teu entendimento para aquilo que Ele quer falar ao teu coração, para aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Por isso, permaneça em espírito de oração e deixe orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra, ela será ministrada. Eu darei continuidade à ministração da Tua palavra. E todos nós queremos ouvir a Tua voz a falar ao nosso coração. Por isso, fala conosco, Senhor, e envia-nos nesta hora o Teu Santo Espírito e revela-nos a Tua palavra. Faz com que o Teu Espírito use o Teu anjo, o Teu profeta, o Teu mensageiro. Nós estamos aqui, Senhor, e queremos ouvir unicamente a Tua voz. Como está escrito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer. E se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo, não endureças o vosso coração, diz o Senhor. Pois aquele que é de Deus, aquela que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Pois a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Por isso vem agora, Senhor, com a Tua palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz e produza em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada, trazendo sobre nós cura, libertação, avivamento, prosperidade, restauração, paz, alegria e, acima de tudo, salvação. E assim, o Senhor se mostra com provas infalíveis, mostrando de fato quem o Teu Filho Jesus Cristo ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é o nosso Deus vivo, aquele que é, o que era e o que há de vir, nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus Cristo, o Deus vivo. E você que crê, declare amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Diga amém, igreja do Deus vivo, espalhada sobre toda a face da terra. Diga amém. Deus vai falar contigo por meio da sua palavra. Livro de Josué. Josué, o sucessor de Moisés. Josué, o sucessor de Moisés. Eu quero ler aqui para você o início do capítulo 1 de Josué. Eu quero ler aqui para você. Vamos entender aqui a chamada de Josué. Josué capítulo 1, versículo de número 1. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Moisés era o quê? Moisés era servo. A pessoa precisa ser serva.
e ser servo até a morte. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Veja só, Moisés era servo do Senhor Deus. E Josué era servo de Moisés. Josué ele colou com Moisés. Aliás, Deus escolheu Josué através de Moisés. Deus ele já tinha escolhido Josué para ser sucessor de Moisés. Josué nem sabia. Josué não tinha nem noção de que ele seria o sucessor. Ele não tinha noção quando ele foi chamado. Ele não tinha noção. Assim também somos nós. Nós também não temos noção. A pessoa também não tem noção quando ela é chamada por Deus. Quando a pessoa ela é chamada pelo Senhor para entregar a vida a Jesus Cristo, ou quando a pessoa ela entrega de fato a vida a Jesus Cristo, entrega a vida a Deus, entrega a vida ao Senhor, a pessoa ela não tem noção, ela não tem ideia do que o Senhor está para fazer na sua vida. Não só no futuro, não só em relação à vida eterna, mas em relação ao tempo presente. Porque o Senhor tem promessas para a tua vida. O Senhor tem promessas para a minha vida, para as nossas vidas, no tempo presente. O próprio Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos, ele falou assim, porque não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, esposa, filhos, é deixado, tá? Não é abandonar, não. Não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, esposa, filhos, propriedades, bens, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais no tempo presente, com perseguições e no futuro a vida eterna. Então veja só o detalhe. Jesus ele fala que há recompensa no tempo presente para quem se entrega a Ele, para quem serve a Ele aqui na terra. Aqui mesmo na terra ainda haverá recompensas para a sua vida. Haverá galardão, recompensa do Senhor para a sua vida. Se você o quê? Servi-lo. Se você servir a Deus, existe o quê? Existe recompensa, existe galardão. E diz aqui a palavra que Josué ele foi servo de Moisés. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão. O Jordão ele representa o lugar de divisão. A palavra Jordão quer dizer divisão. Jordão representa o lugar de divisão, o lugar que você passa para ter acesso ao outro lado. Ou seja, o Jordão é como se fosse uma ponte, representa uma ponte. Jordão representa uma ponte. Jordão representa o antes e o depois. Existe o antes do Jordão e existe o depois do Jordão. Assim que nem o Mar Morto. O Mar Morto também, aliás, perdão, o Mar Vermelho. Assim como o Mar Vermelho. Antes do povo atravessar o Mar Vermelho, havia quê? Havia o Egito. Mas depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, o que eles tinham adiante? O deserto. E depois do deserto, o que tinha? A terra da promessa. Então o Jordão é o lugar do antes e do depois. É o lugar de mudança. É o lugar de promoção. Jordão é o lugar de promoção. Foi depois do Jordão que eles tiveram acesso, por exemplo, à cidade de Jericó.
E a cidade de Jericó era uma cidade muito forte, muito fortificada. Então o Jordão representa o lugar o quê? O lugar de divisão. O lugar, por exemplo, significa o antes e o depois. O antes do Jordão e o depois do Jordão. Uma coisa é o antes de você ser servo de Deus. Outra coisa é o depois de quando você se torna servo de Deus. O Jordão representa isso. O antes e o depois. E aí diz aqui a palavra, Josué capítulo 1, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa o Jordão. Então Deus está falando com você. Passa o Jordão. Passa o Jordão. Passa o Jordão. Passa o Jordão para você viver o quê? Viver algo novo. O algo novo. Interessante que o Jordão, eles só conseguiram passar pelo Jordão porque as águas do rio estavam, transbordando. Não tinha como eles passar o Jordão. Humanamente falando, não tinha como. Mas da mesma forma que Deus ele abriu o mar vermelho, Deus ele fez com que o Jordão se abrisse. Ou seja, Deus ele repetiu o milagre, né? É claro que no caso do mar vermelho, a quantidade de água era muito maior, né? Porque não pode comparar um rio, não se pode se comparar um rio com o mar. O mar, em quantidade de água, é algo assim, pode-se dizer, incalculável, né? Mas da mesma forma que Deus ele abriu o mar, Deus ele abriu também o Jordão. Então Deus está falando contigo por meio desta palavra. Passa esse Jordão. Passa agora o Jordão. Mas Senhor, as águas estão... Passa o Jordão. Passa o Jordão porque eu já estou abrindo o Jordão para você. Você está conseguindo já ver? Deus abriu o Jordão para você? Deus ele abre o Jordão para você nesse momento. Deus ele já abriu, ou seja, Deus ele já fez milagre na tua vida lá atrás. E da mesma forma que ele fez milagre lá atrás, e ele fez milagre, e ele te deu escape, ele te deu o livramento de coisa grande. O problema era grande. Era grande o problema. Esse problema que você está enfrentando é fichinha, perto daquilo que Deus fez lá atrás na tua vida. Quero trazer à memória o que me traz esperança. Não é o que diz a palavra? Quero trazer à memória o que me traz esperança. Então Deus está falando contigo. Eu abri o mar para você. Se eu abri o mar para você lá atrás, eu não posso abrir para você o Jordão? Eu não posso abrir para você esse rio? O que é o rio em vista do mar? Então Deus ele fala com você. Eu abro para você novamente o caminho para você passar. Para você chegar do outro lado e cantar o hino de vitória. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. O Senhor ele te garante, ele garante que assim como ele abriu o mar, ele abre para você novamente. Novamente, ele abre o caminho para você chegar do outro lado e cantar o hino de vitória. Então Deus ele falou com Josué. O Senhor falou com Josué, passa o Jordão. Passa o Jordão, agora passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus ele disse, eu dou a vocês, eu dou. Mas olha só o detalhe, Deus falou com Josué, levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão. Josué ele teve que levantar. Será que Josué estava deitado? Ou ele estava sentado? Certamente ele estava em uma dessas duas posições. Ou ele estava deitado ou ele estava sentado. Para Deus falar para ele, levanta-te. Deus falou para ele, levanta-te, pois, agora. Então Deus está falando com você, levanta-te, pois, agora. Sai dessa prostração. Sai desse desânimo. Sai desse marasmo.
Deus está falando contigo, Deus está usando os meus lábios, a minha boca, para te trazer essa palavra. Levanta agora! Anima-te! Anima-te! Já estou eu abrindo o caminho para você passar. Já estou eu, sabe, fazendo com que o sobrenatural aconteça na sua vida novamente. Porque eu já fiz. E o que eu fiz lá atrás eu faço de novo. Eu faço hoje, eu faço agora. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus, ele não muda. Então Deus, ele chegou para Josué e falou: levanta-te agora. Levanta-te agora. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão. Passa esse Jordão. E tu e todo este povo. Então ele fala, né? Você e todo esse povo, você e toda a sua casa, você e toda a sua família. Deus está falando também contigo por meio desta palavra. Levanta-te agora. Levanta-te agora. E passa o Jordão. O Jordão, ó, Deus já abriu o caminho. Passa agora, passa novamente aí, ó, pela fé, contempla. Contempla aí, você passando com a sua família, passando com a sua casa e chegando aonde? Chegando do outro lado. Para cantar o quê? O hino de vitória. Deus falou com Josué: levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo. Está escrito na palavra: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus, ele quer que você passe o Jordão, mas você não vai passar o Jordão sozinho, não. Você vai passar juntamente com a sua família, ou melhor, a sua família vai passar juntamente contigo. Porque Deus, ele te escolhe. Deus, ele te escolhe como coluna da tua casa, da tua família. Você crê que Deus, ele quer te usar para salvar a tua parentela? Você crê que Deus quer te usar para salvar a tua família? Deus usou Josué para salvar o seu povo, para salvar a sua nação, para ser alguém que estivesse à frente do seu povo, à frente da sua nação. Deus também, ele te escolhe para você estar à frente da sua casa, à frente da sua família, para você ser um intercessor, para você ser uma intercessora. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou. Lembrando que aquilo que Deus, ele dá, o inimigo, ele não pode tomar. O inimigo, ele não pode tomar o teu marido, o inimigo não pode tomar a tua esposa, o inimigo não pode tomar o teu filho, a tua filha, porque foi Deus quem te deu. Foi Deus quem te deu. Se Deus, ele deu, está dado. Não tem essa do inimigo querer tomar. Não tem essa do adversário querer tomar aquilo que é teu. Agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar, olha só, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vós-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Então Deus está dizendo, aonde você colocar a planta dos teus pés, eu te entrego. Você está morando de aluguel? Você está morando em uma situação, no lugar onde não é teu? Então Deus está dizendo, eu entrego nas tuas mãos. Eu faço com que você tome posse. Eu faço com que aonde você está aí, colocando a planta dos teus pés, você tome posse. Você venha herdar, diz o Senhor. Então tome posse. Tome posse. Aonde você colocar a planta dos teus pés, você vai possuir, você vai conquistar, porque o Senhor Deus, ele é contigo. O Senhor, ele é contigo. O Senhor, ele é contigo. Desde que, é claro, é fato, é evidente, desde que você seja com ele. Josué foi com Deus, e Deus foi com ele. E Deus falou para Josué, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hebreus e até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Ninguém o quê? Ninguém poderá te resistir. Ninguém. Deus está falando contigo.
Deus está falando contigo por meio dessa palavra. Se você for meu servo, se você for minha serva, ninguém poderá te resistir. Nem os anjos das trevas, nem o diabo e os seus demônios, e nem os homens. Ninguém poderá te resistir. Se você for o meu servo, se você for a minha serva, ninguém poderá te resistir. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Então Deus ele falou com Moisés, ou melhor, com Josué. Deus falou com Josué. Deus falou para Josué: ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo. Deus está falando por meio desta palavra. Assim como eu fui com os homens e mulheres da Bíblia, assim também eu sou contigo, diz o Senhor. Assim eu sou contigo, diz o Senhor. Diz aqui a palavra, ó. Diz aqui a palavra. Deus falando com Josué. A Josué está morto, né? Essa palavra não é mais para Josué, essa palavra é para mim e para você. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus está falando, eu não vou te deixar e nem vou te desamparar em meio a essa situação. Por isso, levanta-te agora e passa o Jordão. O Jordão já foi aberto. Se ele abriu o mar vermelho para você lá atrás, ele abre para você agora o Jordão. E Deus ele fala contigo, passa porque lá do outro lado eu vou fazer com que você conquiste a terra. Eu vou fazer com que ninguém venha resistir a você. Eu vou estar contigo todos os dias. E eu não vou te desamparar. Eu não vou te desamparar. É Deus falando contigo por meio dessa palavra, hein? Não te deixarei e nem te desampararei. Versículo de número 6. Josué capítulo 1, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo. Que povo? O povo dele. A família dele. Família de Josué. Deus falando com Josué e falando contigo também. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então Deus está falando, esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra. Você vai fazer a tua família herdar a salvação. Você vai fazer a tua casa herdar a salvação. Através da tua vida, a tua família, a tua casa terá acesso à salvação. Todos serão alcançados pelo Senhor através da tua vida. Versículo 7. Josué 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7 agora. Então somente esforça-te. Olha Deus falando novamente. Esforça-te. Esforça-te. Então somente esforça-te. E tem muito bom ânimo. Para teres o cuidado. Ou seja, para teres a cautela, para seres cuidadoso, para seres zeloso. Cuidadoso é zeloso. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, ou seja, toda a palavra, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. No caso de Josué, Deus usou Moisés para que Josué recebesse o quê? A lei. Foi através de Moisés que Deus ele fez com que a lei chegasse a Josué e a todo o povo de Israel. Já no teu caso, Deus está usando a minha vida para fazer com que a palavra chegue até você. E Deus está dizendo para você, não se desvie nem para a direita, não se desvie nem para a esquerda. E diz aqui a palavra, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Você precisa da palavra para te conduzir. Você precisa da palavra para que você se conduza prudentemente.
para que você não tome decisões ou faça escolhas precipitadas. Você precisa da palavra. Está escrito, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos ou para o meu caminho. Você precisa da palavra. É a palavra que instrui, é a palavra que dá a direção, é a palavra que mostra o caminho, é a palavra que conduz e nos mostra por onde devemos andar. Versículo 8, Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Salmo de número 1 fala, meditando na lei do Senhor dia e noite. Meditando na lei do Senhor dia e noite. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Para fazer tudo conforme nele está escrito. Não seja o quê? Apenas ouvintes ou leitores da palavra, mas praticantes. A palavra está dizendo aqui, né? Está dizendo aqui a palavra. Está dizendo aqui, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Tem que fazer tudo. É por isso que eu falo que só a oração não basta. É por isso que, volta e meia eu falo, a oração ela não muda a vida de ninguém. A pessoa ela precisa ir para o jejum. A pessoa precisa ir para o jejum. A palavra está dizendo aqui, ó, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Fazer tudo. Tudo. Jesus falou sobre oração, mas ele falou também sobre jejum. Ele disse, quando jejuardes, unja a vossa cabeça, lave o rosto, para que não pareça que esteja em jejum para ninguém. E aí ele fala que o teu pai que te vê em secreto, publicamente te recompensará. A recompensa. A recompensa para quem vai para o jejum. A recompensa para quem cumpre toda palavra. Não é só oração, mas é oração, é jejum, é oferta. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta quando se fala de oferta. Se não gosta que se fale de oferta, então não gosta de Jesus. Porque a maior oferta que Deus ele deu para a humanidade foi Jesus. Como é que a pessoa ela não quer ouvir falar de oferta se a Bíblia ela fala por inúmeras vezes de oferta? Uma das coisas que mais se fala na Bíblia, na palavra, é sobre oferta. Aliás, se você pegar o Velho Testamento, o que você mais encontra é sobre oferta, sacrifício. Novo Testamento também. Você vai encontrar inúmeras passagens falando sobre oferta, sobre contribuição. Então não é só orar, não é só jejuar, não é só dizimar e ofertar. Lembra lá da história que Jesus ele contou do fariseu e do publicano? E subiram 2 homens ao templo. E o fariseu chegou lá no templo dizendo, porque eu dou dízimo de tudo, e não sou, dou dízimo de tudo e jejuo 2 vezes por semana, e não sou como esses pecadores, não sou como esse publicano. De cabeça assim, ó, com a cerviz, A palavra fala, dura cerviz, com a cervical como? Cheio de arrogância, cheio de soberba. Isso o fariseu. E o publicano? O publicano chegou no templo de cabeça baixa, batendo no peito, dizendo assim, Senhor Deus, se propício a mim que sou pecador. E aí Jesus Cristo ele termina, Jesus Cristo ele pergunta aos seus ouvintes, às pessoas que estão ali ao redor dele, para vocês, uma pergunta eu faço. Qual dos 2 vocês acham que desceu do templo justificados por Deus? E aí o pessoal responde a Jesus, aquele que se humilhou diante de Deus. E aí Jesus Cristo ele fala, então façam vocês também o mesmo. Então não é só dar dízimo, não é só dar oferta, não é somente orar, não é somente jejuar. Mas Jesus também fala, é perdoar, é necessário perdoar.
Quando estiveres orando, se lembrardes que tendes algo contra alguém, perdoai. Jesus Cristo, ele fala na oração do Pai Nosso. Jesus Cristo, ele fala, vamos lá, oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, o alimento para o nosso corpo, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Amém. Mas aí não termina aí. As pessoas fazem a oração modelo, a oração do Pai Nosso, e só vão até o amém. Mas se você ler a palavra, tem a continuidade. Tem a continuidade do ensinamento a respeito da oração, porque os discípulos disseram, Senhor, nós não sabemos como orar. Ensina-nos a orar. Aí ele fez a oração, ensinou a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo. A oração do Pai Nosso significa o seguinte, significa aquilo. Quais são os assuntos? O que a gente tem que falar diante de Deus? É uma oração modelo. E aí Jesus Cristo, ao terminar de ensinar a oração do Pai Nosso, ele fala assim, porque se não perdoardes aqueles que têm vos ofendido, de maneira alguma, pode orar, pode jejuar, pode dar oferta, pode dar dízimo, pode dar cambalhota, salto mortal, entregar profecia, falar em línguas. Mas se não liberar perdão, é Jesus Cristo quem fala, tá? Eu só estou aqui para repetir o que o mestre disse, o que ele ensinou. Jesus Cristo, ele disse, porque se não perdoardes aqueles que vos têm vos ofendido, de maneira alguma, o Pai Celestial vos perdoará. Então existe uma condicional. Existe uma condicional para a pessoa tomar posse de Jericó. Josué, ele estava em direção a Jericó. Em direção a Jericó. E antes de ele ir para Jericó, porque eles já tinham tomado inúmeras cidades, Deus já tinha entregue nas mãos de Josué e do povo de Israel inúmeras cidades. E faltava Jericó. Faltava Jericó. E quando Deus ele falou através do seu anjo a Josué, Deus ele deu instruções a Josué. E eu vou mostrar aqui na palavra aqui, ó. Eu vou mostrar aqui na palavra, mas deixa eu terminar aqui o versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E tem gente que fala que Deus não veio para prosperar ninguém, Jesus não veio para prosperar ninguém. Jesus, ele não veio, sim, ele não veio para fazer todos serem ricos, não é isso? Não é isso? Até porque prosperidade na Bíblia não é algo que se resume a ter recursos materiais, mas é ter uma vida abundante, de paz, de alegria, é ter o suficiente para o seu dia a dia. A palavra diz, tendo o que comer, o que vestir, com isso se contentai. Jesus ele fala, não andeis solícitos, preocupados com o que há de comer, de beber, de vestir, porque assim são os gentios. Mas quanto a vós, ele fala, Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor, ele tem para a minha vida, para a tua vida, para as nossas vidas, prosperidade. Será que a prosperidade de Deus, ela antes da pessoa ela pensar que prosperidade de Deus é coisas materiais, a prosperidade de Deus vai muito além do que ter coisas materiais. Tem pessoas que têm recursos materiais, mas vivem com depressão, com angústia, com ansiedade, com medo. Tem pessoas que têm muito, mas muito dinheiro e pensam em tirar a própria vida, em acabar com a sua vida, vive pensando em morte.
em se matar, tomam medicamentos, remédios controlados, remédios para poder dormir, porque não conseguem dormir. Quando dormem tem pesadelos. E a pessoa, ela é podre de rica, tem muito dinheiro. Mas quando volta lá da balada, das festas, né? Dos ambientes, né? De luxo. Quando a pessoa está ali sozinha, ela sente um vazio existencial. Ou até mesmo quando ela está lá entre amigos e familiares, ela sente, sabe, uma tristeza profunda, ela sente um vazio. Ou seja, é a ausência da presença de Deus. E prosperidade é ter a presença de Deus na sua vida. Ser próspero é isso. A palavra diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro vem o quê? Primeiro vem a paz, primeiro vem a alegria. E aí depois vem a justiça. Deus começa a fazer justiça. E aí as demais coisas, com o decorrer do tempo, Deus vai acrescentando. Lembrando que Deus ele acrescenta segundo aquilo que Ele quer que você receba. É que nem a parábola lá dos talentos. Ele deu 2 talentos para um, deu 5 talentos para outro. É Deus que vai concedendo à pessoa os recursos materiais para que ela desfrute, venha desfrutar de tais bens. Lembrando que quando a pessoa recebe do Senhor bens materiais, quanto mais a pessoa ela recebe, mais a pessoa ela é provada por Deus. Você sabia? Você sabia que as pessoas que têm mais recursos na terra são as pessoas que são mais provadas por Deus, pelo menos nesse requisito, pelo menos nessa questão? Porque Deus ele prova. Está escrito na palavra, quanto mais dado, mais cobrado será. É que nem eu estou ministrando a palavra. A pessoa, o homem que é pastor, ou a mulher que é pastora, ela será, a pessoa que é ministro, o ministro do evangelho, será muito mais cobrado pelo Senhor do que aqueles que não são ministros da palavra. Quanto mais dado, mais cobrado será. Então, quanto mais recurso financeiro a pessoa tem, mais Deus vai cobrar dessa pessoa. Opa, você está sendo avarento, hein? Você está sendo mesquinho. Tudo que está nas tuas mãos vem de mim. A palavra diz, não há nada que o homem receba que não venha do alto. Então tudo vem das mãos de Deus. E a pessoa até fala que crê em Deus, crê em Jesus, mas ela tem, sabe, na vida dela, um espírito de egoísmo, né? A pessoa é egoísta, a pessoa é egocêntrica. Aliás, as pessoas que mais contribuem, por exemplo, para a obra de Deus ou para causas sociais, são as pessoas mais humildes, as pessoas que não têm muito recurso. Porque tem muita gente que tem, é abastada, mas a pessoa ela é avarenta. A pessoa ela é mão fechada. E a palavra diz, quanto mais dado, mais cobrado será. Então essas pessoas vão ser cobradas de Deus. Se é que já não estão sendo cobradas, né? Se é que muitas por aí já não estão sendo cobradas pelo Senhor. Porque Deus cobra. Porque quanto mais Ele dá, mais Ele cobra. Você está compreendendo essa palavra? Quanto mais Ele dá, mais Ele cobra. Seja no sentido espiritual, no sentido daquele que prega a palavra, ou seja no sentido material. Deus ele cobra, porque quanto mais dado, cobrado será. Então a palavra fala aqui, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha só, mais uma vez Deus ele fala para Josué, esforça-te. Você percebeu Deus falando essa palavra com Josué por inúmeras vezes? Esforça-te, esforça-te, esforça-te. Deus está falando por meio dessa palavra, esforça-te, esforça-te, esforça-te. Esforça-te na oração, esforça-te no jejum, esforça-te na oferta, esforça-te no dízimo, esforça-te no perdoar, esforça-te, 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 esforça-te em fazer o bem.
Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, diz a palavra, esse peca. Então Deus está falando, esforça-te, 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 tem bom ânimo, não temes, não pasmes, eu sou contigo, para onde quer que tu andares, diz o Senhor. Mas esforça-te, coloca força aí, coloca força. Coloca força no que você faz, coloca força no que você recebeu do Senhor para fazer, na missão que foi dada ao Senhor, porque Deus ele deu uma missão a Josué, e assim como Deus ele deu uma missão a Moisés, a Josué, aos homens e mulheres da Bíblia, Deus também ele dá uma missão a você. Deus ele te deu uma missão. Então Deus ele está falando, esforça-te, esforça-te, esforça-te. Continuando aqui a palavra para nós terminarmos. Para nós terminarmos aqui. Agora vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Para nós terminarmos. Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Vou ler aqui a partir do versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada. Levantou-se o quê? De madrugada. Deus está falando, passa a levantar de madrugada. Aquele que me busca de madrugada, me encontrará. E levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram, de Setim, e ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão. E pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Eu tenho falado para as pessoas que acompanham a esse ministério. Todos os sábados nós realizamos o jejum coletivo em combate e em destruição às castas malignas. A palavra diz que quando os sacerdotes e os levitas viessem passar no meio do arraial, no meio do povo, com a arca da aliança, e a arca da aliança representava a presença de Deus, Josué ele fala, diz aqui, e ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Deus está falando contigo por meio dessa palavra o seguinte: assim como o meu servo, ele vai adiante com a minha presença em santo jejum, assim também vós estejais, pois, todos os sábados em santo jejum e o seguireis. Ou seja, Deus está falando contigo. Anda com profeta, anda com sacerdote. Levita significa aquele que serve. Eu sirvo a Deus. Eu sou sacerdote. Sacerdote é aquele que se colocava diante do povo, em favor do povo. Diante de Deus, em favor ao povo. Eu sou sacerdote. E também sou levita. Sou sacerdote no sentido de se colocar diante de Deus para apresentar a vida do povo. Mas eu também sou levita. Levita no sentido de aquele que serve ao Senhor. Então Deus está falando por meio dessa palavra. Assim como o povo seguiu os sacerdotes e os levitas, assim como o povo seguiu a arca da aliança, ou seja, seguiu a arca que representava a presença de Deus, assim também Deus está falando. Segue esse ministério, começa a acompanhar esse ministério, começa a andar com esse ministério, anda com o sacerdote e com o levita,
com esse sacerdote e esse levita que fala com você. Eu sou o sacerdote do Senhor, eu sou o levita do Senhor para a tua vida. E Deus está usando os meus lábios e a minha boca. Esteja aqui todos os sábados, para a gente se unir pela fé. Deus quer que você tome posse da terra. Deus quer que você conquiste, Deus quer que você domine. E não que você venha a ser dominado. Mas você precisa o quê? Você precisa o quê? Você precisa agir a sua fé. Glória a Deus, você precisa agir a sua fé. O povo viu eles passarem com a arca e o que eles fizeram? Viu os sacerdotes e os levitas passarem com a arca e o que eles fizeram? Eles foram atrás, eles seguiram. Ou seja, eles foram nos passos dos sacerdotes e dos levitas. Então Deus está falando contigo. Esteja aqui todo sábado. Pega aí uma folha de papel em branco aí, ó. Escreve aí o seu pedido de oração. Esteja aqui todo sábado, em santo jejum, se consagrando. Falando em consagrando, para nós terminarmos aqui a palavra aqui, ó. Versículo de número 4. Josué capítulo 3, versículo 4. Haja contudo entre vós a ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pela qual haveis de ir. Por enquanto, por este caminho, nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então Deus está falando por meio dessa palavra. Se santifiquem hoje, porque amanhã eu vou entregar para vocês Jericó. Jericó será conquistada por vocês, porque eu já tenho entregue, eu já tenho entregado toda a terra nas vossas mãos. Eu já tenho entregado a terra na mão de vós, nas vossas mãos. Mas é necessário que vocês se consagrem. É necessário que vocês se consagrem. Então disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aí para nós concluirmos aqui essa palavra. Josué, capítulo de número 5. O momento, né? O momento que Josué teve um encontro com um anjo do Senhor. Com um anjo do Senhor, que é o próprio Jesus Cristo antes de encarnar. E sucedeu, né, Josué 5, verso 13. E sucedeu que estando Josué perto de Jericó. Então veja só, ele já tinha se consagrado. Josué e o povo já havia se consagrado. E o que aconteceu após eles terem se consagrado? Diz aqui a palavra: e sucedeu que estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Você está vendo? O anjo ele apareceu para Josué. Mas o anjo ele apareceu para Josué foi depois de ele ter se santificado. Depois que ele e o povo se santificou, o anjo apareceu para ele. E aí, a princípio, ele até pensou que fosse um dos soldados, né? Um dos inimigos. Um dos soldados lá da cidade de Jericó até pensou que fosse um dos seus inimigos. Mas o anjo chegou para ele e disse aqui, ó. Josué pergunta e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venham agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu servo ao seu senhor, ao seu servo? O que diz o meu servo? O que diz o meu senhor ao seu servo? O que diz o meu senhor ao seu servo? Ele colocou o rosto no pó, ele se humilhou diante do anjo do Senhor e ele fez essa pergunta: o que o Senhor tem a me dizer? Qual é a direção que o Senhor me dá? Qual é a direção que o Senhor me dá para essa situação? Para essa situação que eu estou vivendo no casamento, que eu estou vivendo na minha vida física. O que eu faço, Senhor? O que eu faço? Qual é a direção que eu devo fazer? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Aqui que está o segredo, gente. O segredo está aqui: obedecer a Deus naquilo que Ele ordena, obedecer a Deus naquilo que Ele fala para você fazer. Aquilo que Deus ele fala para você fazer, você tem que fazer. Se Deus ele usa o profeta, se Deus ele usa o mensageiro, se Ele usa o seu anjo, porque lá em Apocalipse fala, né, que o pastor é o anjo da igreja.
Se o pastor fala, prepara a água, prepara o azeite, prepara peças de roupa. Se Deus usa o anjo, que é o pastor, e fala, vamos para o jejum, esteja comigo aqui todos os sábados, para juntos determinarmos que as muralhas de Jericó vão cair. Aí Deus usa o profeta, Deus usa o mensageiro, Deus usa o seu anjo. Mas aí a pessoa, sabe, não faz do jeito que lhe é passado. Como é que a pessoa pode ter vitória? Como é que a pessoa pode ter do Senhor resposta se a pessoa ela não age? O que Deus falou lá com Josué, lá no capítulo 1? Levanta-te agora! Levanta-te agora! Então Deus está falando, levanta-te agora, se anima. Não fica aí cabisbaixo, achando que tudo terminou não, que não terminou não. Ainda tem muita estrada para você ainda. Ainda tem muita coisa para você conquistar ainda. Josué ele foi lá e se prostrou diante do anjo do Senhor. Ele adorou o anjo do Senhor. Aí diz aqui a partir do capítulo 6. A partir do capítulo 6 fala aqui, ó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Nun, chamou aos sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor. Então disse ao povo, passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifres de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as trombetas, iam os sacerdotes. Porém ao povo Josué tinha dado a ordem, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga, gritai, então gritareis. Então veja, Josué, ele seguiu todas as instruções que foram dadas por Deus. Tudo que Deus ele ordenou através do seu anjo, Josué ele colocou em prática. E o povo também obedeceu a tudo aquilo que Josué passou para eles. Vocês vão fazer assim, 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 assim assado. Vocês vão fazer desse jeito. Enfim, a instrução foi dada. E aí que está o segredo. Aí que está o segredo da vitória. Seguir tudo aquilo que o Senhor nos instrui a fazer. É para ofertar, eu vou ofertar. É para dizimar, eu vou dizimar. É para orar, eu vou orar. É para perdoar, eu vou perdoar. É para jejuar, eu vou jejuar. É para abandonar as coisas erradas, fugir do pecado, eu vou fugir. É para confessar e abandonar, porque a palavra diz que aquele que confessa o seu pecado, aquele que confessa a sua transgressão e a deixa, alcança do Senhor misericórdia, alcança do Senhor prosperidade. Então, essa é a palavra. Essa é a palavra. Deus, ele enviou o seu anjo. Eu sou o anjo do Senhor para a tua vida. Deus, ele usou a minha vida, ele usou os meus lábios,
Ele usou a minha boca para trazer essa palavra ao teu coração. Você precisa fazer conforme tudo que a palavra ordena. Tudo. Porque uma vez que você fizer tudo que a palavra ordena, vai se cumprir aquilo que diz lá em Deuteronômio 28. O que é que diz em Deuteronômio 28? Deuteronômio 28 diz: se ouvirdes, pois, a voz do Senhor teu Deus hoje, e guardardes todos esses mandamentos, ou seja, obedecerdes todos esses mandamentos, todas estas bênçãos correrão atrás de ti e vos alcançarão. Então existe uma condicional. Uma condicional para você tomar posse da terra. Uma condicional para você derrubar Jericó e tomar posse da cidade. Há uma condicional. Qual é a condicional? Obedecer. Obedecer a Deus em tudo. Só a oração apenas não basta. Não basta. É necessário obedecer a Deus em tudo. E aí eu termino com a frase que Jesus Cristo ele disse aos seus discípulos: se me amardes verdadeiramente, obedecereis todos os meus mandamentos. A pessoa ela prova que ela é de Deus quando ela obedece tudo que Deus exige dela que ela faça. A pessoa ela prova que ela é de Deus quando ela faz tudo que Deus exige que ela faça. É quando a pessoa ela obedece a Deus em tudo que ela está provando que ela é de fato de quem? De Deus. Josué chegou para Deus, chegou para o Senhor e falou: meu servo, fala ao teu servo. Que diz meu Senhor ao seu servo? Você tem que ser servo. Você tem que ser servo. Eu tenho que continuar sendo servo. Nós temos que continuar sendo. Temos que continuar sendo servos. Servos. E aí eu termino agora, para terminar mesmo. O Espírito Santo falou aqui comigo mais uma palavra. Ele falou assim, Jesus Cristo falou assim aos seus discípulos: aquele que quiser ser o maior no reino, que sirva. Que seja servo dos seus irmãos. É isso. É servir a Deus. É servir a Deus que Ele garante o milagre, a bênção e a vitória para o casamento, para a vida profissional, para a vida financeira, para a vida familiar, para a saúde, para a vida emocional, para a vida espiritual, para todas as áreas. É só ser servo que Ele te garante de que Ele vai te honrar, de que Ele vai te exaltar diante de todos. Que você receba a palavra do Senhor de bom grado e que o Espírito Santo de Deus fale mais ainda aos nossos corações. Glória a Deus. Pois bem, vou estar encerrando. Chegamos ao final deste vídeo, desta live, mas eu quero aqui nesse momento orar. Eu quero orar por vocês que receberam a palavra, por todos que receberam a palavra. Meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que a Tua palavra venha produzir o resultado para o qual foi mandada. Que o Senhor venha, meu Deus, fazer desta pessoa uma pessoa serva. Que essa pessoa venha ser serva, serva do Senhor. E que ela venha, meu Pai, obedecer ao Senhor em tudo. Porque o segredo da vitória, a chave da vitória, não é a oração, mas é obedecer a palavra em tudo. Em tudo. Se ouvirdes, pois, a voz do Senhor teu Deus, e obedecerdes todos estes mandamentos, todas estas bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Então, meu Deus, ajuda essa mulher, ajuda esse homem a ser teu servo, a ser tua serva. Ajuda essa pessoa, meu Pai, a ser como Josué. Josué obedeceu ao Senhor em tudo. O povo também obedeceu às instruções que foram dadas por Josué. Deus falou com Josué e Josué, por sua vez, falou com o povo. E tanto Josué quanto o povo todos obedeceram as instruções que foram dadas pelo Senhor, e as muralhas caíram, e eles tomaram posse da terra. Então assim, meu Deus, eu oro para que essa pessoa seja uma pessoa obediente ao Senhor. Ajuda essa pessoa a ser obediente. Ajuda essa pessoa, meu Pai, a ser servo e serva do Senhor. Essa pessoa que já está sendo serva, essa pessoa que já está sendo serva. Honra essa pessoa e abençoa essa pessoa, meu Pai.
Aonde ela colocar a planta dos seus pés, aonde ela for, que o Senhor vá com ela, meu Pai. E que o Senhor faça ela ser bem-sucedida. Que a tua palavra venha se cumprir, pela qual diz: ninguém vos resistirá, ninguém resistirá diante de vós. Então que ninguém venha resistir diante dessa pessoa, nem os demônios, nem Satanás e os demônios, nem os homens, ninguém. Pois uma vez que o Senhor é com tal pessoa, essa pessoa ela é vencedora, ela é mais do que vencedora. Então eu oro pela vida desta pessoa que tem sido servo, para que essa pessoa, meu Pai, receba da parte do Senhor a recompensa. Receba da parte do Senhor aquilo que o Senhor tem prometido a ela. Então assim, meu Deus, eu oro pela vida desta pessoa que ouviu a tua palavra e que esta palavra, meu Deus, venha transformar, venha mudar, meu Pai, a vida desta pessoa de hoje em diante. De hoje em diante. Assim, meu Deus, eu oro e já creio pela fé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, nós vamos estar terminando, mas antes de terminar, eu quero pedir aqui a sua contribuição, quero pedir aqui a sua oferta em amor e em gratidão ao Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele disse: por amor de mim e do Evangelho, receberás 100 vezes mais no tempo presente e no futuro também a vida eterna. Então eu quero pedir nesse momento a sua contribuição, a sua oferta voluntária com o propósito de honrar o Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele falou assim: se deres um copo, você tem ideia do que é isso? Dar um copo? Dar um copo é dar o mínimo. Se você faz o mínimo pelo profeta, pelo homem de Deus, se você faz o mínimo pelo ministério que prega a palavra, que prega a salvação, que está em missão de ganhar almas e cuidar de almas, se você faz o mínimo por qualquer ministério que prega o Evangelho, que prega a salvação, você recebe galardão, você recebe recompensa, porque Jesus Cristo, ele é a própria verdade, ele não pode mentir. O próprio Deus, ele fala: eu, o Senhor, não minto, eu, o Senhor, não mudo. Deus, ele não mente, o Senhor, ele não mente. Então você que tem sido abençoado pelas ministrações da palavra do Senhor por meio desse ministério, tem sido abençoado pelas intercessões, já teve até testemunhos dos quais você contou por meio desse ministério, você que se sente abençoado, abençoada, na liberdade do Espírito Santo, de forma totalmente voluntária, faça a sua oferta em amor e em adoração ao Senhor, faça a sua oferta com o propósito de honrar o Senhor Jesus. Prepara aí uma oferta, pelo menos de hoje até o próximo sábado, prepara aí uma oferta de qualquer valor, para que você possa honrar o Senhor Jesus através desse ministério. Jesus Cristo, ele disse: aquele que me servir, o Pai o honrará. Jesus Cristo, ele disse: melhor coisa é dar do que receber, porque quando você dá, você recebe. Está escrito na palavra, Jesus Cristo falando, hein? Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Ele fala: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Ele fala sobre, por exemplo, sobre a bênção recalcada. Ele fala: recalcada, sacudida e transbordante. Recalcada, sacudida e transbordante. Fala sobre a questão da medida. E Paulo, ele fala: aquele que semeia muito, muito colherá. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. Mas independente do valor monetário, independente das tuas condições, faça segundo aquilo que você pode fazer, segundo a tua prosperidade. E pode ter certeza que o Senhor Jesus, ele vai honrar você. Deus, o Pai, ele vai te honrar. Porque Jesus, ele fala: aquele que me servir, o Pai o honrará. Então faça a sua parte, contribua com esse ministério e esteja certo de que Deus, ele vai te honrar, tá bom? O número da chave Pix é 21 979 99 3686. Repetindo, 21 979 99 3686. O número da chave Pix é o mesmo número do WhatsApp. Depois de você fazer a doação, nos mande um comprovante lá para o WhatsApp. Nós vamos pegar o seu nome e vamos colocar na relação, né, na lista dos nomes dos semeadores do Deus vivo, e vamos apresentar a sua vida profissional, financeira e também as demais áreas, manhã, tarde, noite, pelas madrugadas.
em nome de Jesus. Tá bom? Então faça essa contribuição, abençoe esse ministério, na certeza de que Deus ele irá te abençoar abundantemente, irá te abençoar mais ainda. Glória a Deus. Pois bem, vou estar terminando. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos da sua família, sobre todos nós. E aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus, declaramos com toda a nossa fé, amém, e graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo, Ele é conosco, por isso vamos em frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira, é a garantia da minha, da tua, da nossa vitória. Um grande abraço, fiquem firmes com Deus, fiquem firmes com o Senhor, perseverem até o fim, pois quem perseverar até o fim, disse Jesus, será salvo. E compartilhe esse vídeo, tá bom? Compartilhe esse vídeo, essa live com no mínimo 12 pessoas. O 12 é o número do reino de Deus. E o reino de Deus é reino de paz, de justiça e de alegria. Então compartilhe no mínimo com 12 pessoas e receba do Senhor o galardão, a recompensa de profeta. Muita luz, Deus abençoe, tudo de bom, felicidades, graça e paz.